agradecemos muito a vossa hospitalidade e é uma grande alegria estar aqui. E em conversa com o pastor Walter, tentámos discernir o que seria interessante desenvolver convosco em termos de estudo e depois pregação. E decidimos que seria importante falar um pouco sobre casamento. E nisto, o objetivo principal que trago hoje é que nós possamos pensar, acima de tudo e principalmente, naquilo que é o fundamento, ou que deve ser o fundamento dos nossos casamentos. Ou seja, porque é que Deus criou os nossos casamentos? Deixem-me começar com a verdade central. Todo o estudo e depois a pregação, que será um pouco mais prática, centrará nesta verdade. E gostaria que os irmãos, espero eu, que a possam compreender, se não a compreenderão imediatamente, depois ou enquanto falamos. E a verdade central é esta: que o casamento entre um homem e uma mulher foi criado por Deus por ser uma representação, ou para ser uma representação visível, terrena e temporal do casamento invisível, celestial e eterno de Cristo e da sua Igreja, até que o Senhor Jesus regresse. Ok, irmãos? Isto é o que diz o texto, talvez um dos textos mais infames para os nossos tempos, porque confronta muito daquilo que as pessoas pensam, por exemplo, acerca da igualdade entre homens e mulheres, etc, etc. Um dos textos mais infames é, obviamente, o de Efésios 5. Mas vejam o que diz no final de Paulo dar instruções aos maridos e às esposas. O que é que Paulo conclui? Vejam, ele diz assim: eis porque... Basicamente, o que Paulo tinha dito é a razão pela qual deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Portanto, a pergunta é esta: qual é a razão bíblica, este porquê, qual é a razão bíblica pela qual Deus criou os nossos casamentos? Os irmãos saberiam responder a esta pergunta? Qual é a razão bíblica pela qual Deus criou os nossos casamentos? Portanto, vamos procurar, ao longo do texto bíblico, entender que a imagem, a ilustração do casamento, não é apenas um tema lateral ou um tema no meio de muitos, mas é na realidade um tema central que representa o âmago do próprio Evangelho. Para que depois possamos entender que os nossos são mais que algo acerca de nós próprios. Que a maioria dos nossos casamentos, porque nós somos pessoas egoístas, tendemos a trazer o nosso egoísmo para os nossos casamentos. E muitas vezes, em vez de casamentos cristãos, temos dois egoístas a construírem casamentos egoístas. É muito mais do que algo entre marido e mulher, porque Deus criou-o como algo bem melhor. E vamos ver o que isso significa. Mas antes de avançarmos, é importante que nós deixemos claro, para que possamos entender o exercício que vamos fazer, é importante deixar claro algo que penso que será unânime nesta igreja. E eu tenho aqui na minha mão a Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé começa desta forma. E eu espero que todos possam dizer amém. Primeiro, que a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Os irmãos dizem amém? Amém. E depois diz isto também, e aqui está basicamente a citar Hebreus 1:1. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor foi servido
revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à sua igreja. O que é que queremos dizer? É que Deus revelou-se de várias formas, em muitos tempos, mas de que a Bíblia é o quê? Constituída por muitos livros, escrita por muitos autores humanos, mas qual é outro sinónimo que nós utilizamos para a Bíblia, as Escrituras? A Palavra de Deus. Porquê é que dizemos que é a Palavra de Deus se foi escrita por autores humanos? Porque as Escrituras, apesar de terem sido escritas por autores humanos, foram autores humanos que foram inspirados por Deus e por isso nós podemos, na verdade, dizer que as Escrituras são de facto a Palavra de Deus. Os irmãos conseguem dizer amém a isto? De que cada palavra registada nas Escrituras é a palavra que Deus desejou que fosse registada para a sua revelação. Isto é muito importante. Por isso nós podemos dizer isto, que as Escrituras são um livro, apesar de serem constituídas por vários livros. As Escrituras têm um autor divino, apesar de terem sido escritas por vários autores humanos. Mas também isto, que as Escrituras são uma só história, apesar de serem constituídas por várias histórias. Entendem, irmãos? E isto é muito importante porque nós acreditamos que Deus se foi revelando à humanidade passo a passo. Acreditamos, por exemplo, que Abraão sabia mais do que Adão. Porquê? Porque Deus já se tinha revelado um pouco mais. Acreditamos que David sabia mais do que Abraão. Porquê? Porque Deus já se tinha revelado um pouco mais. E acreditamos que nós sabemos muito mais do que eles, não porque sejamos melhores, mas porque a revelação perfeita de Deus e completa veio no Senhor Jesus. Os irmãos acreditam nisto? Agora, vejam como isto é importante. Abraão e David acreditavam na mesma mensagem. Eles não acreditavam num Deus diferente. Eles não acreditavam num Evangelho diferente, embora estivessem em períodos diferentes da história. A melhor forma de compreender, ou pelo menos a ilustração que eu penso que é mais didática, que nos ajuda a compreender a forma como Deus se revelou de forma progressiva ao longo da história, até chegarmos à revelação perfeita no Senhor Jesus, é como de uma semente e de uma árvore madura. Temos a semente lançada lá em Gênesis 3,15, quando fala sobre a semente da mulher. É o mesmo Evangelho. Já estava a apontar para o Senhor Jesus, mas ainda numa fase embrionária. Quando Deus se revela a Abraão, revela um pouco mais. A David um pouco mais. E depois no Senhor Jesus de forma completa. Mas a mensagem é a mesma. Não estamos a falar de diferentes mensagens. Deus não revelou coisas diferentes. Deus revelou a mesma mensagem e o mesmo Evangelho, progressivamente, cada vez mais, até chegar ao clímax, que é o Senhor Jesus. Os irmãos acreditam nisto? Então, se nós acreditamos que as Escrituras são um livro, embora composto por vários livros, um autor divino, embora tenha sido escrito por vários autores humanos, uma história que é contada e narrada através de várias histórias, e se acreditamos verdadeiramente nisto, não será para nós de estranhar quando nós chegamos ao início da história e ao final da história e vemos coisas similares. E não achamos que é uma mera coincidência. Olhamos para essas similaridades e pensamos: Deus quer nos ensinar alguma coisa, porque no início e no final da história temos coisas idênticas. Vamos notar 3 delas extremamente importantes. A primeira é esta:
Vejam como a primeira criação e a nova criação fazem parte do início da história e está no final da história. É a primeira e a nova criação. Mas depois vejam também que no início e no final da história divina nós temos um casamento. O primeiro casamento, que é este, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, onde é que eu já ouvi isto? Eis porque, já estava lá no início, Paulo não estava a inventar nada, está só a apontar para a forma como Deus criou o casamento. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Adão foi o primeiro homem apaixonado. Ele estava apaixonado quando fala sobre Eva, sobre a sua mulher, sobre a mulher que Deus criou para ele. Certo? Mas agora vejam o final da história. É que o final da história, se a primeira criação, e temos depois a nova e melhor criação, também temos uma primeira criação com um primeiro casamento, mas o final da história apresenta-nos o melhor casamento. E o melhor casamento é este. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. Algum dos irmãos tem alguma dúvida que isto é a imagem de um casamento? Não, é o casamento de Cristo com a sua igreja, consumado quando Jesus voltar. Podemos ler também em Apocalipse 19. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porquê? Porque o casamento verdadeiro e melhor foi consumado. Não é o que o texto diz? Diz, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? É a igreja. E vejam que a igreja está vestida como uma noiva, em todo o seu esplendor, preparada para ser apresentada e entregue de forma perfeita ao seu noivo. Mas é importante também vermos como este casamento aponta para aquilo que de mais central existe no Evangelho. Não só ao apontar para o Senhor Jesus Cristo, mas também para o problema da humanidade. Vejam o que aconteceu na primeira criação, quando o primeiro casamento falhou. Vejam o que o texto diz. Temos só a citação de Gênesis 3, 23 e 24 que nos diz assim: E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, qual foi a consequência do pecado? Qual foi a consequência, digamos até, do falhanço do primeiro casamento? Foi de que eles foram expulsos da presença de Deus. É por isso, irmãos, que se os irmãos lerem o texto bíblico, qual é uma das promessas mais recorrentes que Deus faz ao seu povo? Eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. É ou não é verdade? Agora vejam o que acontece quando o segundo casamento perfeito se consome. Vejam quando o Senhor Jesus voltar e nós vivermos em perfeita união com Ele, o que é que acontece? Temos exatamente a reversão daquilo que é a consequência do pecado. Vejam o que lemos em Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo. Os irmãos sabem o que significa tabernáculo? É casa, é habitação. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E a consequência qual é? É que as lágrimas e o sofrimento e a dor, que foram a consequência do pecado original, temos uma reversão agora. Então, Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus queridos irmãos, o casamento é central para a compreensão da nossa fé. E o casamento é muito mais além do que o simples relacionamento entre um homem e uma mulher. O casamento foi criado como uma representação visível, terrena e temporal. Até que Jesus venha e aquele casamento seja de forma perfeita consumado. Entendem, irmãos? É tão importante e tão belo, e é tão triste quando nós reduzimos os nossos casamentos a coisas entre simplesmente o homem e uma mulher. Tem a ver com o próprio Senhor Jesus e com a mensagem do Evangelho. Agora, dentro deste contexto, já vimos o início e o fim. Agora quero levar os irmãos para vários textos, onde, em especial nos profetas, a imagem do casamento é usada por Deus de forma abrangente e vezes sem fim para representar e para ilustrar o relacionamento entre Deus e a sua Igreja. Porquê que eu quero fazer isto, irmãos? Porque eu quero mostrar aos irmãos que as instruções e os mandamentos que Paulo dá em Efésios, Paulo não entende que está a dar alguma coisa nova. Algumas pessoas acusam e dizem, o que Paulo diz em Efésios 5 tem a ver com a sua cultura e é algo novo, excepcional. Não é, irmãos. Como acabamos de ver, em primeiro lugar, Paulo cita Gênesis. Ele está a dizer, foi por esta razão que Deus criou o casamento, lá no início. Foi por essa mesma razão. E é por essa mesma razão que nós devemos moldar os nossos casamentos e viver os nossos casamentos, para que eles ganhem uma dimensão maior do que simplesmente algo terreno. Vejam, por exemplo, o que Isaías faz. E parte destes textos nós voltaremos durante a pregação, para nos lembrarmos. Irmãos, nós precisamos lembrar destas coisas que são centrais para a nossa fé, centrais para os nossos casamentos, que tantas vezes vivem em crise, exatamente porque falham este propósito. Vejam Isaías 51. E vejam, irmãos, não fiquem envergonhados com alguma da linguagem muito direta e explícita que alguns profetas usam. É a palavra de Deus, que é para nós entendermos que a imagem do casamento e da intimidade do casamento não é simplesmente uma coisa entre seres humanos, mas que de facto foi criada para representar o relacionamento de Deus com Israel e depois de forma clarificada de Cristo com a sua Igreja. Vejam, imagem e linguagem. Isaías 51, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe? Isto é uma palavra de condenação. O povo tinha desobedecido, pela qual eu a repudiei. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações foi a vossa mãe repudiada, sendo que Deus está a ser representado enquanto Pai. Muito obrigado. Vejam Isaías 54, 5 e 7. 5 a 7. Porque o teu Criador é... O teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porquê? Porque o Senhor te chamou como? A uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Linguagem de reconciliação entre um casal desavindo. Palavra de salvação, em Isaías ainda.
Vejam a abrangência. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Como? Como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Linguagem de casamento. Promessa de restauração. Vejam, irmãos, isto é muito importante, como já no Velho Testamento a reconciliação é vista como um casamento. A consumação que nós vemos de Cristo e da sua igreja, lá em Apocalipse, já estava no profeta Isaías. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. A terra representa o povo, ok, irmãos? Tinha sido a terra prometida. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Imagem e linguagem de casamento. Vamos a Jeremias. Todos os profetas maiores utilizam esta imagem, vez após vez. Irmãos, eu estou só a citar algumas vezes, só para os irmãos terem uma ideia, porque eu quero inculcar na vossa cabeça que isto não são palavras que estão a sair da minha mente ou uma invenção nova, mas que sempre estiveram lá. Que o apóstolo Paulo não estava a inventar uma comparação nova, estava simplesmente a seguir a tradição dos profetas, estava simplesmente a seguir a tradição da revelação do Antigo Testamento. Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: eu lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. E depois Jeremias utiliza uma linguagem dura. Vejam o que Jeremias, Deus através de Jeremias, chama ao povo. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ok, irmãos, mais uma vez o povo tinha pecado. E Deus diz, ora tu, porque mais uma vez Israel é visto como a esposa, tu te prostituíste com muitos amantes. Mas ainda assim, se é verdade que um marido jamais aceitaria, diz em termos gerais, Deus não aceitaria uma mulher de volta, mas eu, diz o Senhor, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Vem esta linguagem de amor, esta linguagem de casamento. Jeremias 3:6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Uzias: visto o que fez a pérfida Israel, foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. E fez o quê? Adorou ídolos, certo? Mas o que é que isso significava? Significava isto: se deu ali a toda a prostituição. Ir atrás de outros deuses e esquecer o seu Deus é comparável à prostituição. Porquê? Porque havia uma aliança de casamento entre Deus e o seu povo. Vejam, imagem de arrependimento, reconciliação e fidelidade. Jeremias 3:12-14. Vai, pois, apregoa estas palavras para o lar do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E o que é que isto significa? E te prostituíste com estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o quê? Porque eu sou o vosso esposo, e vos tornarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, ao monte Sião, Jerusalém. Até o microfone está a ficar com medo e perturbado. Jeremias 31.
A promessa da nova aliança, um dos textos mais conhecidos e particulares que nós muito amamos enquanto batistas reformados. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E depois diz, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Isto tem a ver com quando Deus deu a lei ao seu povo, que o povo não foi capaz de cumprir. E aí está o que o profeta diz, o que Deus diz através do profeta. Porquanto eles anularam a minha aliança. Que tipo de aliança era esta? Na mente de Deus, era uma aliança de casamento. Vejam, não obstante eles quebraram esta aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Não se fica por aqui, irmãos. O terceiro profeta maior, Ezequiel. Todo o capítulo 16, irmãos, do profeta Ezequiel é acerca da imagem do casamento como representação do relacionamento entre Deus e a sua igreja. Ezequiel 16:8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Irmãos, esta devoção e esta fidelidade é particular do casamento. É de tornar uma só carne. A mulher torna-se do esposo e o esposo da esposa. Em exclusividade. Tu és minha. Isto é linguagem de casamento. O texto fala de como Deus tratou a Israel, como a cobriu com joias e vestidos. E depois diz isto. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Deus está a dizer, eu dei-te toda a sorte de bênçãos, eu cobri-te com toda a sorte de bênçãos, porque tu eras minha, eras a minha esposa, eras a minha amada. Eu cuidei de ti como joia preciosa, eu adornei-te com joias. Eu tratei-te com fidelidade, com cuidado, com amor. Mas o versículo 15, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que se passava para seres dele. O que é isto? Linguagem de adultério, linguagem de prostituição. E de seguida, irmão, se expõe como Israel desperdiçou todas as bênçãos. E depois termina e diz, quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Irmãos, isto são palavras fortes. Porquê? Porque o relacionamento era real, a aliança era real. O casamento era real. Deus não tomou o seu relacionamento com o seu povo de forma banal. O próprio Deus não tinha várias esposas. Tinha um povo particular, a quem amava de forma particular, como ama hoje a sua igreja. E o povo de Deus a comportar-se como uma meretriz. E depois diz, edificando tu o teu postíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Isto é pura idolatria, que é chamada de prostituição. Não foste sequer como a meretriz. O que é que em termos gerais a prostituta faz? Vende-se por uma paga, certo? Sabem o que é que Deus acusa? Vejam o que Deus acusa. Tu és pior do que uma meretriz, pois desprezaste a paga. Tu ofereceste, até sem receber nada. O que é que Deus está a dizer? Os ídolos não deram nada. Os ídolos não vos puderam cobrir com as joias como eu cobria. Os ídolos não podiam tomar conta de ti como eu cuidei. Os ídolos não podiam te amar como eu te amei. E ainda assim tu foste atrás deles e te ofereceste a eles. És pior do que uma meretriz, porque te ofereceste dessa forma. Foste como a mulher adúltera que em lugar do seu marido recebe estranhos. Estas palavras não são duras, irmãos. São ou não são? Mas são todas elas a apontar acerca do casamento ou não? O casamento apresentado
pelos profetas é acerca de quê, em última instância? Acerca do relacionamento de Deus com o seu povo. E temos aqui, Ezequiel ainda diz, o tema é de novo trazido no capítulo 23, em que diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Ouch! Vejam o quão explícito o profeta é, sem qualquer problema, acerca da intimidade sexual que é exclusiva entre marido e mulher. Vejam como o profeta fala desta forma descarada e explícita, que nos faz quase corar. Porquê, irmãos? Porque o casamento é, em primeiro lugar, acerca do relacionamento de Deus com o seu povo. Foi para isso que foi criado. Foi para representar isso. Foi para nós aprendermos acerca disso. E depois diz: os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, etc, etc. E, obviamente, estas 2 que se prostituíram. Deus está a falar sobre o seu povo, e, neste caso, a fazer uma divisão entre Samaria, a representar o reino do norte de Israel, e Judá, Jerusalém. Entendem, irmãos? Vejam ainda em Ezequiel 23, que eu não tenho o texto projetado, mas que fala sobre, mais uma vez, como o povo adulterou. Agora, irmãos, vamos provavelmente ao exemplo mais difícil de todos os profetas. E deixem-me dizer desta forma: se os irmãos não compreenderem que o casamento foi criado por Deus em primeiro lugar para representar o seu relacionamento com o seu povo, os irmãos não vão entender nada da mensagem do profeta Oseias. E vão entender e vão pensar que Deus foi cruel com o profeta Oseias. Vamos colocar isto em tempos modernos. Normalmente as pessoas dizem que eu tenho ou não direito a ser feliz quando querem casar-se com uma certa pessoa e quando querem casar com alguém ou fazer alguma coisa que sabem que Deus não aprova, mas que ainda assim querem fazer. As pessoas falam o quê? Eu não tenho o direito de ser feliz, mas Deus não quer que eu seja feliz? Bem, a resposta direta é: vamos ver o exemplo de Oseias então. Se a principal preocupação que Deus tem é de nós estarmos contentes. E se nós não entendermos que Deus deu o casamento com um propósito, nós não vamos entender o profeta Oseias. Porque vejam o que Deus pede ao profeta Oseias. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por intermédio de Oseias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Porquê? Mais uma vez, a terra simboliza o quê? O povo, certo? A terra não é capaz de nada. A terra não tem uma aliança com Deus. A terra representa o povo. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, qual é a imagem que Deus dá para representar essa prostituição? É de dizer a Oseias: Oseias, comete esta aberração. Casa com uma prostituta. Que ela tenha filhos de prostituição. E que as pessoas, ao olharem para essa imagem aberrante, vejam a sua aberração. Para que possam aprender e possam arrepender-se. Vejam a aberração que é um homem casar-se com uma prostituta. Vejam, olhem. Vejam a feiura, a abominação que é. E aí então entenderão o que significa a vossa infidelidade e a vossa prostituição contra Deus. E então Oseias fez o que Deus pediu. Teve 2 filhos e uma filha. E cada filho e cada filha
eram uma ilustração da mensagem de Deus. Irmãos, as nossas famílias não são em primeiro lugar acerca de nós. Deus deu-nos as nossas famílias para nos ensinar algo maior que nós. E o exemplo disso é o profeta Oseias. De forma completa, mesmo os nomes dos seus filhos representavam algo maior que ele. Vejam então, a certa altura, Oseias é chamado a lamentar o comportamento da sua mulher como representação dos lamentos de Deus contra o seu povo. Repreendei a vossa mãe, diz Oseias, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. E depois Oseias 9, não te alegres, ó Israel, não exultes com os povos, porque como prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. O propósito de Deus é que Ele quer restaurar o seu relacionamento com o seu povo. E Deus lamenta, Deus está irado, porque Deus é zeloso, Deus é ciumento pelo seu povo. Deus casou com o seu povo, Deus escolheu o seu povo. Deus olha e ama para o seu povo de uma forma particular, de uma forma que não olha para outros povos. E o seu povo, em vez de ser fiel, como o seu Deus é fiel, prostitui-se. E a imagem que é dada para representar é o casamento. Oseias 2, 19 e 20. Começando 14, 16 e depois 19 e 20. Vejam mais uma vez, imagem após imagem, linguagem, palavra após palavra. Portanto, eis que eu a atrairei. Isto é linguagem de paixão e de relacionamento e de casamento. E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. E depois diz, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Quando é que isto foi, ou quando será plenamente cumprido? Não é exatamente o texto que nós lemos de Apocalipse? É assim. Sabem, irmãos, mesmo quando vamos à lei, mesmo quando vamos a Êxodo, nós podemos ver a linguagem do casamento presente. Muitas vezes não a imagem de forma completa, mas a linguagem está lá. Se há alguma coisa que Deus diz repetidamente em Êxodo 19, 20, 34, Levítico 17, é a linguagem matrimonial. É Deus a dizer, eu sou ciumento, vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. E eu sou zeloso, eu sou ciumento. Eu não vou admitir que vocês sejam infiéis comigo. Quem é que diz isto a quem? É o marido à sua mulher. É a mulher ao seu marido, é ou não é? Existe aqui algum casal, algum marido ou alguma mulher que deseja que o esposo ou a esposa atraiam? Existe, direi eu, existirá alguma dor maior num casamento do que uma traição? Existe? Imaginem, irmãos, e aqueles que passaram por isso, a dor. Sabe, irmãos, o ciúme não é uma coisa má. O ciúme é mau quando ele é desproporcional. Mas o ciúme é uma coisa boa. O Senhor é ciumento connosco. O Senhor deseja a nossa fidelidade. O Senhor deseja a nossa devoção, deseja o nosso amor. Porque é isso que Ele faz connosco, apesar de nós não merecermos. E é por isso que os nossos casamentos também devem incluir ciúme, se ele for proporcional. Porque quando eu assumi e quando estabeleci uma aliança com a Marta, a minha esposa, eu fiz uma promessa de que a partir deste momento não existem mais mulheres no mundo. É exclusivo. Eu sou só dela e ela é só minha. Eu não admito outra coisa, nem ela admite outra coisa.
Eu quero ser ciumento neste sentido. Eu não divido a minha mulher com mais nenhum homem. Nem a minha mulher deseja dividir-me com mais nenhuma mulher. E isto é uma dádiva de Deus, porque Deus criou-nos desta forma, porque é a forma como o nosso Deus se relaciona connosco. Deus casou-se connosco, amou-nos de forma perfeita, mesmo quando nós não merecemos. Pela sua graça e pela sua misericórdia, exclusivamente. Ele nos elegeu, não porque nós merecêssemos alguma coisa, mas somente pela sua vontade e pelo seu amor. Ele deseja fidelidade. Ele não nos deseja ver divididos com coisa alguma. Ele não deseja que nós estejamos divididos a prosseguir objetivos neste mundo. Ele quer que nós coloquemos os nossos olhos somente em Cristo, exclusivamente nele, e de vivermos para Ele de forma completa. E por isso é isso mesmo, o casamento foi criado por Deus. E é por isso que nós temos este sentimento de ciúme e de desejo em relação ao nosso marido e à nossa mulher. Porque foi Deus que criou o casamento desta forma. Por isso, irmãos, quando nós chegamos ao Novo Testamento, acham que depois de todos estes exemplos, fazer uma comparação do casamento com o relacionamento de Deus e da sua igreja é alguma coisa nova? Não é? Pois não, irmãos. Quando Jesus começa a ensinar sobre o reino, qual é uma das imagens que o Senhor Jesus usa? É o do casamento. Jesus estava a dar um novo ensino que nunca tinha sido usado? Não, Jesus estava, na realidade, a clarificar e a trazer a revelação final, que não era algo novo, era simplesmente tirar o véu daquilo que já vinha sendo revelado ao longo da história, de muitas maneiras, durante muito tempo, aos profetas. É ou não é verdade? Vejam o que Jesus diz em Mateus 9,15, quando vêm acusar que os discípulos não estão a jejuar e não estão a cumprir certas coisas. E Jesus diz, está a referir-se a si próprio. Paulo não está a inventar coisa alguma. Foi Jesus que fez esta ligação. E respondeu-lhe Jesus, quando eles começam a acusar: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? É o próprio Jesus. Obviamente que não. Dias virão, contudo, diz Jesus, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nesses dias, então, em que o noivo não estiver, eles ansiarão pelo noivo. Não é o que a igreja faz hoje? O que é que nós oramos? Vem, Senhor Jesus. Nós queremos ver-te. Nós queremos que tu voltes. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos viver contigo para sempre. Isto é linguagem de amor. Isto é linguagem de casamento. Jesus conta a parábola das bodas. É um casamento. Jesus conta a parábola das 10 virgens. É um casamento. E podia dar outros exemplos, irmãos. Mas deixem-me terminar. Eu não sei que horas são. Ok, estamos bem. Não estamos? Vamos regressar agora, irmãos, então, ao infame texto de Efésios 5. Espero eu agora, irmãos, depois de lermos todos estes textos, que eu sei que em parte ou em muito foram repetitivos, vez após vez, para provar que esta imagem não era algo novo no Novo Testamento. Era algo que os profetas já tinham usado vez após vez, vez após vez, vez após vez. E então, voltamos ao apóstolo Paulo. Peço desculpa pela letra pequena, mas é importante nós vermos a simetria do texto. Vejam o que Paulo diz. Nós não temos tempo para algo mais profundo, mas eu podia provar aos irmãos, já afirmei isto, mas podia ir passo a passo, que a queda pode ser definida, não é a única forma, mas pode ser definida como um falhanço do primeiro casamento. O que acontece na queda
e no pecado de Adão e Eva, é porque Adão e Eva invertem os papéis e as funções que Deus lhes dá. Ok, irmãos? Se os irmãos se lembrarem, deixem-me só dar algumas dicas. A quem é que Deus deu o mandamento moral de não comer da árvore? A Adão. Eva existia na altura? Já tinha sido criada? Não. Certo? Então a quem pertencia a responsabilidade de defender esse mandamento, em primeiro lugar? A quem cumpria a responsabilidade de não só ensinar à sua esposa, mas garantir que era cumprido? Agora pensem, irmãos, quando a serpente vem, com quem é que a serpente vai ter? O que é que diz que a serpente era? Era burra. O que é que a serpente era? Sagaz, astuta. Entendem, irmãos? Vai ter com quem? Irmãos, não vai ter com Eva porque Eva era burra. Entendem, irmãos? Vai ter com Eva porque sabe bem a quem Deus deu a responsabilidade moral. Não é uma questão de importância ou não é uma questão de inteligência. É uma questão de função que é uma coisa diferente. Completamente diferente. A serpente sagaz vai ter com a mulher. Mas agora vejam isto, irmãos. Quando Deus vem ao jardim, depois de eles terem tomado daquele fruto, e o texto é claro a dizer que Eva tomou e deu ao seu marido que estava a quilómetros de distância. Era? Deu ao seu marido que estava com ela. Ok? Isto é muito significativo. Quando Deus vem, com quem é que Deus fala primeiro? Mais uma outra pista, irmãos. Deus dá a mesma condenação a Adão e Eva? Porquê? Se Deus é um juiz justo, se o pecado de um e outro fossem exatamente o mesmo, o que é que um juiz justo faz? Dá a mesma pena, senão é um juiz injusto. Ora, se eu roubo um chocolate e o pastor Diego Lopes rouba um chocolate, o mesmo, da mesma forma, nas mesmas circunstâncias, é ou não é verdade que nós merecemos a mesma pena? Então, e se o juiz der uma pena de 1 ano ao pastor Diego e 2 anos a mim? Só porque eu sou mais feio? É justo? Não é justo. Não é? Porquê é que Deus dá penas diferentes a Adão e Eva? Porque Deus tinha dado a Adão e Eva responsabilidades diferentes. Entendem, irmãos? Portanto, nós podemos dizer que a queda pode ser definida. Notem isto, irmãos, não é a única forma que pode ser definida, mas também pode ser definida como o falhanço do primeiro casamento. É um falhanço. Porquê? Porque os dois inverteram as funções e as responsabilidades que Deus lhes tinha dado. E a serpente foi sagaz, como continua a ser sagaz hoje, a enganar-nos. E, portanto, Paulo diz isto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é que isto significa? Paulo dá uma ilustração. A ilustração do casamento. Como é que isto acontece? Este serviço mútuo e esta sujeição mútua. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Comparação. Como a quem? Qual é o foco? É o marido ou o Senhor? Entendam, irmãos. A submissão dentro do casamento não tem nada a ver com o facto dos homens serem melhores ou piores do que as mulheres. As responsabilidades e funções dentro do casamento existem porque o casamento existe para representar algo maior. Entendem, irmãos? E portanto diz porquê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o quê? Como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mais uma comparação. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também. Vejam a comparação. Paulo está a enfatizar a comparação. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Como também, qual é a medida, qual é o padrão? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A autoridade não existe porque o homem é melhor. A autoridade existe para que o homem possa servir a sua esposa. É uma coisa diferente. Nós estamos habituados, seja na esfera familiar, seja na esfera mesmo de igreja, seja na esfera social e política, que a autoridade serve para quê? Para me servir a mim próprio. Para dar status, para encher o meu bolso, para me dar prazer. É ou não é verdade, irmãos? E muitas vezes esse padrão intoxica as nossas mentes. Mas a autoridade não é uma coisa má, apenas e somente porque os homens fazem dela uma coisa má e a utilizam para maus propósitos. A autoridade é uma dádiva de Deus. Para quê? Jesus utilizou da sua autoridade para quê? Segundo o texto, para servir a igreja, para se entregar por ela. Foi assim que Jesus serviu a igreja e assim devem os maridos servir a sua esposa, com um propósito. Vejam, não é aleatório. Deus criou o casamento com um propósito. E os homens têm autoridade para servir as suas esposas com um propósito específico. Não é para enchê-las de joias ou tudo aquilo que elas desejam. É com um propósito específico, que é este, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e da palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E agora vem então a conclusão, que nos aponta e traz de novo ao início de todas as coisas, à criação. Eis porque. Qual é a razão? É para que vivam daquela forma. É para que vivam a representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, vamos repetir a verdade central, que eu espero que os irmãos concordem comigo, que é uma verdade bíblica, que eu não estou a inventar. Esta verdade, que deve ser o padrão dos nossos casamentos. O casamento entre um homem e uma mulher foi criado por Deus para ser uma representação visível, terrena e temporal do casamento invisível, celestial e eterno de Cristo e da sua igreja, até que o Senhor Jesus regresse. Amém? Amém. Que o Senhor vos abençoe. Ok, temos agora um tempo de perguntas e respostas sobre este tema. Muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja, vêm para o evangelho e por causa do pecado também, às vezes até as pessoas que estão dentro da igreja acabam se separando e acabam tendo um segundo casamento. Como então coadunar todo esse ensino, sendo que a situação de fato já é a situação de segundo casamento? Essa é uma pergunta excelente e importante, porque ela é prática, ela é real, ela não é abstrata, ela é real, existem exemplos disso, ok? O que é que nós fazemos quando o pecado entra na vida? O
O primeiro princípio é este, irmãos. Imediatamente nós temos que lembrar sempre isto, e pastoralmente eu não vos posso dizer o quanto isto é importante, embora difícil de viver. Quando o pecado entra, o ideal desaparece. Porquê? Porque o pecado desfigura todas as coisas. Ok? E é importante lembrarmos um segundo princípio. A conversão não nos leva, vamos lá ver se isto é uma expressão que compreendem aqui, não nos leva à estaca zero. Isso faz sentido? Bom, ali o meu tradutor oficial está a dizer que a tradução é possível. Isto faz sentido, irmãos? Que é, quando nós nos convertemos, o nosso pecado passado não desaparece. Nós recebemos o perdão de Deus, mas ele ainda está lá. Certo? Agora, quando alguém, que era a situação que o pastor Walter estava a colocar, o que fazer então? Vamos imaginar, aquele homem divorciou-se ilegitimamente da sua esposa e quebrou uma aliança que devia ter sido permanente até que um deles morresse. Entrou num relacionamento de adultério com outra mulher, no qual estabeleceu uma nova aliança. Qual é a solução? Agora que este homem está casado com esta mulher. Pergunta: esta nova aliança que este homem estabeleceu é reconhecida por Deus ou não? Deixem-me dar a resposta assim. Lembram-se quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana? O que é que Jesus disse à mulher samaritana? Jesus disse: não, tiveste um marido, os outros não contam. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana? Pois eu sei, realmente tu não tens nenhum marido. Socialmente não te casaste. Mas quando te uniste sexualmente ao homem, aconteceu o quê? Aconteceu um casamento. Quer as pessoas queiram, quer não. Irmãos, quando o homem ou uma mulher se unem sexualmente, aos olhos de Deus estão-se a unir. Porque essa é a imagem de se tornar uma só carne. Não é tudo o que significa. Mas a imagem, irmãos, deixem colocar as coisas assim. A Bíblia é explícita. E não tem os nossos pruridos. Pruridos também é algo que... Não tem as nossas sensibilidades modernas. Quando a Bíblia fala em tornar-se uma só carne, os irmãos adultos sabem o que é que significa, não sabem? Sabem. É isso mesmo. E por isso Jesus, o próprio Jesus, não faz de conta e não diz: pois tu tiveste uns encontros casuais por aí. Jesus diz: pois é verdade, tu nunca te casaste, apesar de já teres vários maridos. O que significa que quando alguém entra numa nova aliança, essa nova aliança é válida. Essa nova aliança é válida e a aliança passada, ela foi de facto quebrada. É por isso, deixem-me dizer assim, é por isso que o divórcio é permitido em que circunstância? Em primeiro lugar. Como? Porquê? Porque a aliança foi quebrada. Entendem, irmãos? Quando um pastor tem que lidar com um casal em que o esposo ou a esposa adulteraram, sabem o que é que tem que acontecer, irmãos? Não é só dizer, fiquem juntos. Tem que haver uma coisa muito importante que simboliza o Evangelho, que significa reconciliação. E sabem porque é que se chama reconciliação? Porque sempre que existe adultério, existe a quebra da aliança. Ok, irmãos? Não é possível ter aliança com duas mulheres ao mesmo tempo. Ok? Quando existe a quebra dessa aliança, a nova aliança é verdadeira. Ela é reconhecida perante Deus. Quando alguém chega nessas condições, a Igreja tem que reconhecer que essa aliança existe. Nós não restauramos alguma coisa por criar um novo problema. Aquilo que é necessário é que a pessoa reconheça
Vou-vos dar um caso sem falar em nomes. Um caso que eu conheci pessoalmente, embora não fosse o pastor deles, mas de uma conversão maravilhosa, miraculosa, como são todas, mas algumas são mais evidentes. De um casal que chega à igreja e de que ele se tinha divorciado da sua esposa e que inclusivamente tinham filhos. Entretanto, a esposa tinha também encetado um novo relacionamento e ele tinha casado com esta nova mulher. E eles chegam à igreja e há uma conversão genuína. Sabem o que é necessário pastoralmente? É necessário que o casal reconheça que o seu relacionamento nos planos de Deus não era suposto ter acontecido. Mas agora que existe, nós não vamos quebrar uma aliança que existe para supostamente recuperar alguma coisa que já foi quebrado. Agora aquele casal precisa de aprender, que tem que ser fiel como não foi anteriormente. Porquê, irmãos? Porque quando o pecado entra na vida, ele destrói e desfigura. E parte das consequências do pecado vão até ao final da nossa vida. Aquele homem vai levar com o seu pecado até ao final da sua vida. Porque tem filhos de uma mulher à qual ele devia ter sido fiel e não foi, e vice-versa. Mas agora a solução não é ser infiel à nova mulher. Agora a solução, a representação do seu arrependimento, é o ser fiel à sua nova mulher. Entendem, irmãos? É diferente se alguém ainda não tiver consumado um segundo casamento. Aí o pastor tem que dizer alto. A evidência do teu arrependimento é que tu não vais criar uma nova aliança. Mas quando essa aliança já foi consumada, aquilo que pastoralmente temos que dizer é: tu tens que ser fiel à tua nova aliança. Essa vai ser a evidência do teu arrependimento. Tu vais reconhecer que pecaste anteriormente e sobre isso agora pouco podes fazer, mas podes reconhecer perante Deus e publicamente, arrepender-te e agora dares evidência desse arrependimento, que é seres fiel à tua nova esposa. Mais perguntas, mesmo que sejam difíceis. Quando o Senhor coloca que a pessoa pode não ter praticado o ato do adultério, porém teve o desejo impuro com outra mulher, ele já adulterou. A aliança foi quebrada? Meus irmãos, isto vem obviamente do ensino de Jesus no Sermão do Monte, certo? Porque Jesus está a tentar explicar que a obediência à lei não é uma mera obediência externa, certo? De que a nossa fidelidade, por exemplo, às nossas esposas, não é somente quando nós consumamos o adultério com outra mulher, mas que esse pecado e a gênese desse pecado está já quando nós temos pensamentos impuros. Concordamos com isso? Agora, irmãos, é claro de que o adultério, se nós considerássemos que a aliança estaria quebrada, nesse caso, então todos os nossos casamentos já precisavam de ser anulados e já todos precisávamos de reconciliação. Porque esse é um pecado comum, porque essa é uma tentação comum. E, portanto, o adultério, a consumação do adultério dá-se quando um homem e uma mulher têm o ato sexual. Apesar de nós reconhecermos que a semente desse pecado não está só quando eles têm essa consumação, mas que começa aqui. Porquê? Irmãos, vamos colocar isto desta forma. Ninguém consome o adultério, ninguém pratica adultério, porque acordou uma manhã e diz assim: olha, hoje decidi ir deitar-me com outra mulher. É ou não é, irmãos? Como é que o adultério acontece? Acontece porque nós o alimentamos na nossa mente. Acontece porque nós começamos a ter relacionamentos. E agora falo do lado dos homens, pode ser aplicado para o lado das senhoras. Começa quando
o homem começa a ter um relacionamento com outras mulheres que não é saudável, quando ele começa a alimentar na sua própria cabeça e a fantasiar, começa com imagens. Ninguém, irmãos, adultera. Ninguém consome o adultério porque acordou uma manhã e disse: é hoje. Não. Alimenta e alimenta e alimenta até que o adultério se torna uma coisa possível. Irmãos, deixem-me colocar as coisas assim. Num casamento saudável, a imagem do adultério para qualquer um, seja para o marido ou para a mulher, é uma coisa abjeta. Irmãos, eu quero estar, eu vou dizer isso na pregação, eu digo agora também. Eu quero voltar para casa, porque eu quero estar com a minha mulher. O meu desejo não é estar com outra mulher, eu quero voltar para casa. O pastor Diego ainda mais, já está fora há um mês. A ansiedade aumenta. Porquê? Porque o nosso desejo é pela nossa esposa. Entendem, irmãos? O adultério é consumado no ato sexual. Isso deve ser claro. Ok? Jesus não diz, nunca diz, Jesus nunca diz, que se alguém tiver um pensamento impuro, o esposo ou a esposa têm legitimidade para o divórcio. Ok? Nunca foi entendido assim. Em nenhuma altura da história da Igreja foi entendido assim. Porque é levar longe demais aquilo que Jesus quer dizer. Aquilo que Jesus quer dizer é: atenção! O pecado do adultério não é apenas quando consomem, quando se torna real e material. Ele começa aqui. Tenham muito cuidado. Certo? E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, não, o adultério na prática tem que ser consumado. Senão ele não é adultério na prática. Certo? Pergunta? Acho que o pastor Diego... Microfone. Vou usar a palavra. Não se pode confundir ato consumado com coito. Porque Jesus usa a palavra porneia e ela é mais abrangente. Então, qualquer ato sexual ilícito, no geral, quebra-se a aliança. O contato físico de maneira sexual, seja ele qual for, já é uma quebra da aliança. Então, quando a gente fala ato consumado, pode-se entender de alguma forma... Quando digo ato consumado, digo um relacionamento ilegítimo e físico entre um homem e uma mulher. Ok? Ok. Tiago. Alguma pergunta? Eu queria que você explicasse um pouco, uma das penas para Eva depois da queda é de que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Como entender isso? Quer dizer que a submissão ela só acontece depois da queda, é um reflexo da queda? O que seria que o desejo dela será para o teu marido? Os dois têm desejos diferentes agora e lutam por essa liderança? Bem, em primeiro lugar nós temos que entender o que esse texto significa. E a melhor forma de o entendermos é irmos a outro texto. Os irmãos abram as vossas Bíblias em Gênesis 4. Deixem-me dizer assim, não é evidente nas vossas traduções, mas do ponto de vista de sintase, da organização da frase, no hebraico é exatamente a mesma, é igualzinha. Só mudam as personagens. E isto é muito importante, que é para nós entendermos o que está a acontecer aqui. Ok? Para nós entendermos. Em primeiro lugar, qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva foi de querer exercer uma função que não era sua. Foi de usurpar uma posição e uma função que não lhe tinha sido dada a si. Concordam, irmãos? A quem é que o mandato tinha sido dado? A Adão. Ok? A ele cabia, em primeiro lugar, defender esse mandato. Portanto, o pecado de Eva é uma usurpação. O que nós temos aqui, vejam agora o exemplo de Caim. Quando Deus fala com Caim, todos estão mais ou menos cientes deste episódio. Quando Caim está ciumento por causa do irmão, aqui um ciúme ilegítimo, e Deus vai falar com Caim e diz assim, versículo 6... E o Senhor disse a Caim,
porque te iraste e porque o teu semblante está descaído. Se procederes bem, serás forte. Mas agora ouçam bem. E se procederes mal, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas deves dominar sobre ele. Ok? Aquilo que deveria ser, agora aplicando a Adão e Eva, porque é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma luta. Aquilo que deveria ser um relacionamento perfeito entre um homem e uma mulher, entre esposo e a sua esposa, em que os dois são iguais em termos de valor, mas diferentes na sua função, agora torna-se uma guerra. Porque a mulher procura usurpar o lugar do marido, e o marido, em vez de a amar e de a servir, domina sobre ela. Existe aqui uma luta permanente, que ela é evidente na prática, nos nossos casamentos, que é de que, a maioria das vezes, a tendência da mulher é usurpar a função e o homem é ser passivo ou dominador. Ok? Existe uma desfiguração do relacionamento que acaba por ser a consequência do pecado de Eva. Que ao procurar usurpar o lugar que não era seu, ou a função que não era sua, agora vai viver em permanente conflito com aquele que devia ser o seu parceiro perfeito. Entendem o conflito aqui, irmãos? E, portanto, é exatamente isto que significa. Respondi à pergunta ou falta algo mais? Estamos? Ok, as perguntas difíceis acabaram. Vamos poupá-lo um pouco, porque daqui meia hora vai ter o culto e daí o pastor vai pregar também e é um desgaste também. Gostaria de chamar algum irmão que gostaria de orar nesse momento para encerrar o culto? Quem gostaria de orar? Fabinho vai orar. Querido Deus e Pai, graças te damos, louvamos a Ti, principalmente pelo que Tu és. Te agradecemos pelo dia de hoje, nos dado única e exclusivamente pelo Teu amor, graça e misericórdia às nossas vidas. Te agradecemos por esse momento. Trouxeste-nos aqui para ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti e aprender muito mais desse casamento que foi criado por Ti, desde os princípios. Ajude-nos, Senhor, através da Tua graça, a conduzirmos os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, não somente a nós homens, mas as mulheres também, para que sejamos casais, Senhor, que reflitam a imagem de Cristo em nosso casamento. Obrigado, em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos.